participação do diretor da Fundação Napoleão Hill e Mastermind Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que hoje fala sobre o tema pessoas responsivas demoram mais para evoluir. Bom dia, Gustavo, tudo bem? Eu já começo também te perguntando o que são pessoas responsivas, né? O que são, né? Eu fiz ontem, inclusive, uma enquete no meu perfil do Instagram para falar um pouquinho sobre essa característica que são poucas as pessoas que conhecem. O que é uma pessoa responsiva, né? E já faço uma saudação aqui para todos os nossos ouvintes, Josué, Rita, Nicolas e Ricardo Sander. Pessoa responsiva é aquela pessoa que tem resposta para tudo. É aquela pessoa que muitas vezes tu diz, ei, mas você conseguiu fazer a tal tarefa? Ele diz, mas não sei o quê. E sempre tem uma desculpa, sempre tem uma justificativa. Essas são as pessoas responsivas. Elas respondem rapidamente. Algumas delas, elas respondem com assertividade, mas a grande maioria responde por responder como um sistema de proteção do seu próprio ego. Ou seja, as pessoas não querem que toquem em algum ponto que demonstre alguma fragilidade da pessoa, e a tendência natural é que ela dê uma resposta sempre pronta, né? Inclusive, faz 12 anos que eu venho trabalhando com desenvolvimento pessoal e que eu venho também me desenvolvendo, e um dos grandes ensinamentos que nós tivemos no processo da nossa conferência, que é quando um instrutor da nossa instituição, um profissional da Fundação Napoleão Hill é formado, ele passa por uma conferência. E nessa conferência nós estudamos bastante sobre o perfil do participante que tem essa responsabilidade. Normalmente esse perfil ele demora mais para evoluir. Por quê? Porque ele se blinda com relação a algumas características, alguns pontos que ele pode melhorar. E como é que ele se blinda? Normalmente ele utiliza algumas outras virtudes para proteger aquele seu defeito. Só que nós, em algum momento da nossa trajetória, nós não estamos falando sobre as virtudes da pessoa. Nós estamos tocando num ponto que ela precisa melhorar. Isso não significa que esse ponto que ela precisa melhorar, ele apague as virtudes da pessoa. É apenas um ponto a melhorar. Outro dia eu conversava com uma pessoa que precisava melhorar a sua organização. E por que eu trouxe esse assunto, né? Porque quando eu toquei no assunto, olha, cara, tu precisa melhorar a tua organização. Tu tem diversas outras competências, tu tem diversas qualidades, mas eu percebo que as pessoas que são mais organizadas, elas automaticamente são mais produtivas. Por quê? Porque ao invés de perder tempo procurando coisas, elas encontram as coisas. Elas conseguem com menos esforço produzir mais resultados. Elas entendem que a ação é diferente de agitação. E tem muitas pessoas que são muito agitadas, mas têm pouca assertividade nas suas ações. E eu sugeria que ela, então, tivesse algumas rotinas um pouco mais organizadas. E imediatamente aquela pessoa disse, mas eu faço tal coisa, eu faço aquela outra coisa. Uma pessoa responsiva, ela é como colocar uma semente de uma árvore frutífera em um solo argiloso. A semente não penetra. E se a semente não penetra, a semente acaba não germinando e acaba não gerando fruto. A pessoa responsiva, ela simplesmente se blinda de algumas oportunidades de melhoria. É por isso que as pessoas que são responsivas demoram mais para evoluir. E quando os anos vão passando, a pessoa percebe que nos últimos 5 anos a pessoa tem os resultados muito semelhantes aos resultados que ela tem hoje. Ou seja, se por acaso você é uma pessoa responsiva, a recomendação é que você torne isso consciente para que você possa ouvir as recomendações, silenciar depois de ter ouvido, permaneça em silêncio depois de ter ouvido, filtre aquilo que é bom, aquele nutriente, se realmente faz sentido ou não faz, para que depois você possa gerar a melhoria, prover a melhoria necessária. Ouvir, silenciar e conduzir. Talvez seja a grande recomendação para as pessoas que são responsivas. E por acaso, se você conhece alguma pessoa responsiva, eu recomendo que mande o texto que está no site da Independente como uma forma subjetiva, né? Porque as pessoas que são responsivas, elas têm dificuldade de perceber. Fica num eu cego, a pessoa não tem consciência que ela é responsiva, né? Se tem um levantamento de quantas pessoas são, percentual, quantas pessoas são responsivas e quantas são essas que mais aceitam, que escutam, porque eu acho que talvez seja até parelho, mas tem várias pessoas, né, que tem essa... Por um lado eu vejo, é interessante a pessoa responder, mas muito mais responder muitas vezes dizendo, de fato, acho que aqui
aqui eu não concordo, ou aqui eu concordo, mas podemos melhorar. É diferente do que tu só justificar, só querer dar a tua versão por que não foi feita a coisa certa, como se só você estivesse certo, né? Tem essa possibilidade também de responder, mas admitir e avaliar, né? Tem levar para o debate. Fez uma pergunta interessante. Qual é o percentual de pessoas que são responsivas? Eu vou dar uma resposta intuitiva, tá? Eu tenho milhares de pessoas que já passaram pelas minhas salas, 12 anos, centenas de grupos. Então, é mais ou menos como a pessoa que trabalha com um mecânico, por exemplo, ele consegue escutar um detalhezinho no ruído do motor que uma pessoa normal não consegue escutar. A pessoa que trabalha com o chapeador, ele consegue perceber na lataria do automóvel alguns detalhes que uma pessoa que nem eu não consigo enxergar. Como a matéria-prima do meu trabalho são pessoas, eu consigo enxergar algumas coisas que outras pessoas talvez não percebam. Através do microcomportamento, a gente fala muito isso internamente, que o microcomportamento demonstra muito sobre as pessoas. Meu chute aqui, Ricardo, é que em torno de 20% das pessoas são responsivas. Elas acreditam que elas têm todas as respostas e elas se blindam para um processo evolutivo. E é lógico que nós não estamos falando aqui de que sempre a pessoa vai estar errada. Não. Ela tem que saber filtrar, tem que saber entender qual é o ponto de vista da outra pessoa, e se por acaso ela tem convicção das suas respostas, ela pode sim contra-argumentar. Isso, inclusive, é uma demonstração de grandeza, e isso, inclusive, gera o debate que gera a evolução. Agora, acreditar que sempre temos as respostas certas nos impede de evoluir e de encontrar as oportunidades de melhoria, né? Muito bem. Fazendo uma analogia até com a atividade física, né? Para que você tenha o seu desenvolvimento do seu corpo e muscular, você precisa danificar a fibra através do exercício, porque através disso você repara e volta mais forte, tem mais preparo físico, enfim, tem mais força. Nesse caso é a mesma coisa, e por isso que demora mais. A pessoa, quando escuta um feedback e ela não aceita, porque aceitar muitas vezes a crítica machuca, ela demora mais para poder corrigir as suas fraquezas a partir disso, e quando ela fica sempre justificando, ela acaba não olhando para os problemas e não consegue assim se desenvolver. A gente tem uma cultura que é do medo de errar, a gente não quer fazer nada de errado, tem que fazer tudo certinho. Quando a gente acaba seguindo nesse ritmo, a gente acaba não sendo criativo, não arriscando, sendo que errar faz parte do processo. O que não pode ser admitido é cometer o mesmo erro. Cometa-se erros diferentes, mas faz parte do processo a gente poder ter humildade e absolutamente amadurecimento. É que nem aquela criança que você diz, você quebrou o copo? Não quebrei. E a criança, né, fala assim, quem é que foi que quebrou? Não fui eu. Fui eu. Só tem ela na sala. E o adulto que não aceita a crítica é a mesma coisa. Não Exato. Consegue assumir aquilo que fez, né? Exato. Para finalizar, né, eu usei a analogia da semente em um solo argiloso. Se essa mesma semente for colocada num solo bem fofinho, nem toda a água que é regada a semente absorve. Ela absorve apenas aquilo que para ela é essencial. O mesmo serve para o ser humano. Absorva apenas aquilo que para você é essencial para que você possa melhorar continuamente, né? Eu acho que só para complementar a forma de colocar isso, assim como uma crítica, assim como, às vezes até... Elogio até, né? Dizem que se elogia em público e se critica, né? Eu acho que também a forma de colocar, às vezes, também pode elogio sempre gerar. É bom, né, Rita? Em público, individual, sempre é bom, né? Porque o elogio Mas a crítica é o ideal que seja feita individual, né? A crítica, exato. E a crítica é o que nos faz crescer, né? O elogio nos dá a direção, a certeza de que nós estamos na direção certa. Agora, o que nos faz evoluir é a crítica, é corrigir o ponto que pode ser melhorado. Então, ser criticado sempre é bom, mas na dose certa, com o filtro certo e pelas pessoas que realmente têm ascendência emocional sobre nós. Ficar perguntando crítica para todo mundo não é recomendável, né? É um cuidado que tem que ter justamente em relação à vaidade, a mãe dos pecados capitais e também o nosso ego. Valeu, Bozetti. Valeu, um abraço. Gustavo Bozetti, conversando conosco aqui nas quintas-feiras, ele que é diretor da Fundação Napoleão Hill e do Mastermind do Rio Grande do Sul. Agora 10h35, 14 graus e 6 décimos, na volta do intervalo vamos conversar com o secretário estadual de parcerias aqui do